Olá, como vão vocês? Espero que todos estejam bem e todos também se cuidando. Mais uma vez, o seu canal Ponderando com Caju, de economia, gestão e finanças pessoais. No nosso último encontro, nós falamos, quando o assunto é teoria econômica, nós tocamos a questão do mercado, porque esse vídeo aqui é uma sequência daquele assunto chamado mercado, que já foi tratado, que eu vou reprisar em poucas passadas, para nós termos um gancho, de tal forma que a gente possa colocar o assunto de agora. Esse mercado, ele é muitíssimo falado, ele está na boca de muitas pessoas. O mercado quer tal coisa, o mercado precisa disso, o mercado precisa daquilo. Mas, afinal de contas, o que é ele? No vídeo anterior, eu fiz uma breve demonstração que esse mercado não é nem a demanda e nem é a oferta. Pelo contrário, ele é um ponto de encontro entre os dois. As empresas ofertam as suas mercadorias e a demanda vai principalmente comprar e aprovar se essa mercadoria merece ficar ou ser substituída por outra ou ser aperfeiçoada. E isso o mercado faz a todo o tempo. Então, não sei se vocês lembram, eu me utilizei de teoria dos conjuntos e esse pontozinho aqui, que está achurado em outra cor, é justamente a ideia de mercado. Aqui nós temos a oferta e aqui nós temos a demanda. O ponto em que esses dois se encontram se chama mercado. Então, a mercadoria, para ter mercado, significa o quê? Que ela tem a empresa que a oferece e tem uma demanda que está atrás dela. E há muitas situações que eu até mesmo já vivenciei, até vou comentar uma delas com vocês, que eu falava muito com os meus alunos. Por exemplo, existe um suco que todos apreciam, que todos gostam e que tem mercado, que é o suco de uva. As empresas vinícolas produzem, as pessoas gostam muito dele e vão lá comprar. E justamente é isso que forma o mercado para o suco de uva. Agora um outro, por exemplo, que eu já experimentei na minha vida, que é o suco de banana. Ele é muito gostoso, tinha quem fabricasse, no entanto não formou demanda. Por não ter formado demanda, não formou um mercado. E até hoje eu não tenho uma explicação coerente para isso. Talvez alguém vá fazer um estudo de mercado para procurar saber por que o danado do suco de banana não deu certo. Mas isso é apenas uma referência que eu estou fazendo, que depois pode ser revisto e investigar quais são os motivos. Muito bem, mas isso são águas passadas. Eu vou tomar agora esse gancho porque com o mercado, é no mercado que a mercadoria vai ser levada para ser vendida. E agora sim, nós vamos tratar do assunto mercadoria, dinheiro e preço. Porque é nesse justo mercado é onde se dão as trocas. É onde uma mercadoria passa de uma mão para outra. Aqui nós temos o vendedor, daí passa para as mãos do comprador, depois novamente esse processo continua, entra um outro vendedor e um outro comprador, e daí esta pequena formulação aqui não tem mais fim. Porque esse mercado ele vai operar diuturnamente, de dia e de noite. Porém, esse mercado para funcionar necessita de um ente especial chamado dinheiro, sem o qual ele fica emperrado. Então o que nós vamos mostrar agora é como é que surge o dinheiro. Que o dinheiro nós estamos acostumados com ele a manipulá-lo. Você pega uma nota, por exemplo,
de R$10 e com R$10 você traz 1,5 litro de suco de uva para a tua casa. Então o dinheiro, ele é uma coisa que nos permite fazer uma troca. E ele é muito prático. Mas a gente raramente vai meditar sobre o que é o significado do dinheiro. Como é que o dinheiro surgiu? E daí, quando a gente consegue responder a essas perguntas, a gente também pode responder a uma questão que hoje é muito atual, que é o Bitcoin. Bitcoin é realmente uma moeda? Antes de responder isto, eu tenho que passar então pelo título do nosso vídeo de hoje, que se chama Mercadoria, Dinheiro e Preço, para ver qual é a natureza do dinheiro. Bom, vamos lá. Primeiro nós temos que nos reportar à época do escambo, porque a economia ela vai lidar com a sobrevivência da humanidade. Mas o escambo foi uma época muitíssimo longa da evolução da humanidade, em que a produção era exatamente igual ao consumo. Se produzia justamente para um consumo imediato. E isso acontecia porque o nível técnico que havia sido atingido não era suficiente para a gente ter presença de excedente. Será que é possível exemplificar com um caso? Sim. Vocês lembram que existiu no Brasil a economia indígena, a economia dos tupis-guaranis. Os tupis-guaranis, por exemplo, produziam aquilo que era suficiente para eles viverem. Então, eles não tinham propriamente a urgência e nem a produção de excedente econômico. Daí, aquilo que eles não tivessem, por exemplo, eles podiam trocar com outras tribos. Mas daí a gente vê a diferença do escambo. O escambo nada mais é do que uma troca, sim, é uma troca, de uma necessidade por outra. Mas isso por quê? Porque o âmbito da produção ainda está muito preso ao consumo imediato. O nível técnico que você atingiu das forças produtivas que elas alcançaram não permite que você tenha ainda uma produção além daquilo que você necessita para o teu dia a dia. Isso é o escambo. Assim a humanidade viveu durante a maior parte do seu tempo. Mas, à medida que o tempo passa e o homem vai descobrindo novas técnicas, tanto na agricultura, quanto no pastoreio, quanto nas próprias ferramentas com que ele manipula, ele vai aprendendo e vai conseguindo produzir, agora nesta situação aqui, uma produção muito maior, ou uma produção maior do que o consumo. Quando ele chega nesse ponto aqui, vai haver uma novidade. E essa novidade se chama excedente econômico. É esse excedente econômico que vai dar origem ao comércio. Porque o comércio só pode existir no instante em que você vai produzir muito além do que aquilo que você é capaz de consumir. Nessa situação, daí sim é que vai surgir o comércio. Porque você já está tendo uma certa abundância que você vai poder trocar. E agora sim, quando nós estamos começando a lidar com um comércio, ocorre uma outra necessidade que vai surgir. Como é que você vai avaliar daí o valor daquele produto que você está produzindo? Porque quando você tem escambo, existem produtos do trabalho humano, mas ainda não existem mercadorias, porque a mercadoria é feita para vender. A mercadoria só vai existir quando o comércio surge em função do excedente. Daí sim você precisa saber avaliar qual é o valor daquela mercadoria para que você possa trocar.
para que no processo de troca, quando você se defrontar com o comprador, os dois saiam satisfeitos. O vendedor sai satisfeito com a troca que fez e o comprador também satisfeito com a troca que fez, e ambos se sentem que não foram enganados. Ambos estão satisfeitos. Para que isso ocorra, é que é que vai surgindo o dinheiro. Porque o dinheiro nada mais é do que um processo de transformação da própria sociedade e do tecido social, que vai impondo um determinado intermediador para fazer as trocas, para avaliar o valor das mercadorias. Então, os primeiros dinheiros foram as próprias mercadorias. Mercadorias muito valiosas, por exemplo, que serviram como um instrumento de trocas. Elas eram dadas e apresentadas como se fosse dinheiro. Até um filme com o Leonardo DiCaprio. Até vou perguntar, meu filho, você lembra do nome desse filme com o Leonardo DiCaprio que acontecia no Canadá? Que ele fazia o papel de um vendedor de peles. E esse vendedor de peles, ele foi atacado por um urso. Regresso. Ah, tá. Meu filho está me dizendo que o nome desse filme se chama O Regresso. Nesse filme, O Regresso, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, as peles funcionam como instrumento de troca. As peles funcionam como mercadoria, porque elas são tremendamente valiosas. Porque é um lugar muito frio e que elas são muito importantes para fazerem roupas que sejam mais aquecidas, que protejam as pessoas do inverno rigoroso. Então é uma mercadoria muito importante que está fazendo o papel de dinheiro, porque ela pode ser aceita no lugar das outras como elemento de troca. Mas isso somente é possível quando já existe o comércio. Muito bem. Então, quando nós estamos lidando aí com o comércio, nós saímos para essa formulação aqui, que é, aqui nós temos a mercadoria, aqui nós temos o dinheiro e aqui nós temos novamente outra mercadoria. E o dinheiro fazendo as trocas de umas pelas outras. Então o dinheiro, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai medir de uma maneira ideal o valor trabalho que está contido nessa mercadoria. E ao fazer essa medição deste valor, ele vai daí sim funcionar como um instrumento de troca. Mas não vai mais ser, portanto, uma mera mercadoria. Daí ele vai poder ser um pedaço de papel. Ele vai ser um ente que você escreve nele um determinado valor e esse determinado valor é aceito por todos para fazer troca. Vamos deixar isso mais claro? Vamos lá. Vejam só. Vamos apagar aqui. E aqui eu vou colocar o seguinte. Olhem só. Aqui eu tenho 500 quilos de trigo. E esses 500 quilos de trigo são iguais a 100 quilos de sal. Aqui eu já tenho uma contradição muito grande. Trigo é um cereal. Sal é um mineral. Aqui eu tenho 500 quilos e aqui eu tenho 100 quilos. Como é que eu posso dizer que uma coisa é igual à outra? Será que eu estou ficando doido? Não. Eu tenho que encontrar uma forma de fazer com que estes dois aqui sejam iguais, igualando a um terceiro. Como assim? Eu posso dizer o seguinte, que 500 quilos de trigo são iguais a 100 quilos
de sal, porque essas duas mercadorias, nesta quantidade, correspondem a 10 horas de trabalho. Trabalho este, trabalho social. Claro, porque o trabalho ele não é feito nunca por um só. Ele é feito por um conjunto de pessoas. Mesmo esse vídeo que eu estou fazendo aqui, não estou fazendo sozinho. Quem está me ajudando é o meu filho que está fazendo a filmagem. E sem contar que o celular é o resultado do trabalho de centenas de outras pessoas que provavelmente trabalharam lá na China e esse celular foi sendo apenas montado aqui no Brasil. Então veja, como é que eu vou sair dessa enrascada? Dizendo que 500 quilos de trigo são iguais a 100 quilos de sal. De tal forma que eu vou dizer o seguinte, olha, esses dois são iguais, mesmo com quantidades diferentes, porque eles têm a mesma quantidade em horas de trabalho. Eles têm 10 horas de trabalho. Agora sim, nós encontramos um ponto de comparação. Com 10 horas de trabalho, eu consigo 100 quilos de trigo. E com 10 horas de trabalho, eu consigo 100 quilos de sal. Então aqui está o trabalho. Agora, vamos atribuir um valor a isto. Então eu vou dizer o seguinte, olhem, estas 10 horas são iguais a, vou criar um valor que me sirva de referência, a 200 mauricinhos, MAU. Eu estou dizendo que 10 horas de trabalho é igual a 200 mauricinhos. Vamos colocar daí o símbolo do dinheiro. Eu criei um símbolo para representar essas 10 horas de trabalho. Então, tudo aquilo que tiver 10 horas de trabalho vai ter o preço de, ou o valor, trabalho, de 200 mauricinhos. Né? Ficou bem mais simples agora a nossa equação. Tudo aquilo que tiver 1 hora de trabalho vai valer não 200 mauricinhos, mas daí eu posso cortar 20 mauricinhos. Portanto, agora eu saí dessa enrascada. Toda mercadoria que demandar 10 horas de trabalho vale 200 mauricinhos. Toda mercadoria que demandar 1 hora de trabalho vai valer 20 mauricinhos. E daí, assim por diante, eu posso fazer meia hora de trabalho, 1h30. Então, todas elas vão ter um preço. Um preço estipulado em dinheiro que vai refletir a quantidade de trabalho expressas em horas que elas contêm. Então, eu posso daí escrever esses 20 mauricinhos, por exemplo, numa nota de papel. Vou lá, por exemplo, né, meus caros, digamos, pego um pedacinho de papel, como nós temos que é o nosso dinheiro, né? Aqui, vamos supor que ele seja isso, e daí aqui, vamos lá e pintamos aqui 20. Esses 20 mauricinhos equivalem a 1 hora de trabalho que vai ser necessária para produzir uma determinada mercadoria. Meus queridos e minhas queridas, muito singelamente eu falei para vocês como que surgiu o dinheiro. E de uma forma muito também rápida. Claro que nós poderíamos ter muito mais detalhes, mas daí ia fugir do tempo que eu tenho para expor. E ainda faltou explicar, e agora? E o tal do Bitcoin? Será que ele é um dinheiro? Na conclusão que eu chego, o que é o dinheiro?
O dinheiro é algo que mede o valor das mercadorias para fazer com que elas circulem, mas o trabalho está aqui. É esse trabalho presente nessas mercadorias que exige que se desenvolva um dinheiro para fazer com que ele circule. O Bitcoin, na verdade, na conclusão que eu cheguei até agora, é muito mais um invencionismo monetário, porém, que não tem por base nenhuma mercadoria que lhe dê sustentação. Então ele foi uma criação, uma ficção, que está funcionando hoje como uma aplicação financeira. Agora, somente será o dinheiro no dia em... O Bitcoin somente será dinheiro no dia em que ele for aceito pela sociedade como um todo, como um elemento capaz de realizar trocas das mais simples e prosaicas até as mais complexas. Ou melhor dizendo, as de valor mais simples até as de valor menor até as de valor mais alto. Onde você pode comprar desde o suco de uva, que eu falei, um suco de uva de 1,5 litro, até um avião. Mas, para deixar claro a respeito da moeda, primeiro você tem a mercadoria. Ela que é um produto do trabalho social. E daí sim, para fazer com que elas circulem, surge o dinheiro que vai também se aperfeiçoando. Até hoje, que nós temos o cartão de débito. Mas então vocês vejam, o dinheiro ele é meramente algo que mede realmente, é um medidor desse tempo de trabalho, como eu falei aqui. Enquanto isso, volto daí a dizer, né, o Bitcoin está muito mais está sugerindo ser uma aplicação financeira no qual as pessoas estão acreditando, porém que não tem por trás uma mercadoria concreta que lhe dê sustentação. Não tem cimento, não tem tijolo, não tem uma aula como esta, não tem algo material que faça com que ele tenha condição de ser aceito como um elemento de troca pela sociedade como um todo. Então, meus caros, eu vou agora encerrando a nossa exposição, esperando que eu tenha sido claro e também que vocês tenham gostado daquilo que eu fiz. Por favor, deem os seus likes, porque nós vamos nos encontrar em breve para o nosso próximo vídeo. Passem todos muito bem, se cuidem, fiquem em casa. Até a próxima vez.